Oi, pessoal! Hoje eu vim falar sobre um assunto um pouco delicado, sobre a nossa perda gestacional. É um assunto um pouco difícil, porque é muito complexo, tem muita coisa para falar, mas muitas pessoas realmente pediram para falar sobre isso e eu acho que é importante. Importante principalmente porque a maioria das mulheres não tem noção do quão comum isso é. Quando eu perdi o bebê, eu não fazia ideia do quão comum é uma mulher perder o bebê na primeira gravidez. E eu acho que se eu soubesse disso antes, talvez eu não teria ficado tão sem chão, assim, de primeira. Porque não é uma coisa que tá no seu campo das ideias. Tipo assim, você não concebe essa possibilidade quando você descobre que tá grávida pela primeira vez. No meu caso, eu nem tinha de fato descoberto. Eu não tinha feito ainda um teste, eu não tinha feito um HCG, nada. O que que aconteceu? Eu tava com todos os sintomas possíveis de gravidez, com atraso menstrual, inclusive. Mas eu tava esperando o dia certinho do atraso para fazer o teste. E quando chegou esse dia, na véspera, na verdade, à noite, assim, já era quase, tipo, bem tarde, eu fui subir numa cadeira pra pegar um prato, alguma coisa assim, e eu senti uma pontada muito forte, no útero mesmo, tipo, não era uma cólica, era um negócio assim, doeu, entendeu? E muito sangue, muito sangue. Ali eu já comecei a perder sangue, de verdade. Então foi uma coisa de tipo, eu ia descobrir amanhã se eu tava grávida ou não, mas agora eu acabei de descobrir que se eu tô grávida, eu tô perdendo o bebê. Então isso foi bem tenso. Tipo, eu liguei desesperada pra uma amiga minha que foi assim, incrível em apoiar a gente, porque eu não sabia o que fazer. Tipo assim, eu nunca tinha ficado grávida, eu não sabia se era, sei lá, normal ter algum sangramento. Eu sabia que existia o sangramento da nidação, mas tipo, eu sempre soube que era muito pouquinho, com uma cor diferente, não era aquele sangramento, sabe? E ao mesmo tempo, racionalmente, eu não tinha nada que comprovasse que eu tava grávida. Então, isso botava sempre muitas coisas na minha cabeça. Tipo, eu tinha essa convicção dentro de mim. Quando você é mulher, você sente, entendeu? Você sabe que você tá grávida. E eu sabia que eu tava grávida. Até o Vinícius já tinha, tipo, meio que essa certeza, sabe? Pelos meus sintomas e tal. Então, a gente já tava feliz, já tava animado, já tava contando que aquele positivo ia vir no dia seguinte. E aí eu liguei pra ela desesperada, não tinha o que fazer porque era noite, tipo, hospital público, eu ia dormir no hospital e não ia fazer nada por mim. E não valia a pena me despencar pro hospital, que no caso seria onde eu seria atendida, é um pouco longe da minha casa. Não valia a pena, entendeu? E aí eu esperei, eu fui dormir, não tinha o que fazer, chorei horrores, foi, sei lá, a pior noite da minha vida. Mas eu esperei o dia seguinte, marquei a primeira consulta que eu consegui com a primeira médica que tinha e fui. Para minha decepção, a médica desprezou completamente o que estava acontecendo. Ela me falou com essas palavras, que se eu não tinha um teste positivo, eu não estava grávida. Portanto, aquilo não era um aborto, em hipótese alguma, ela não me examinou nem nada, ela só falou que não era, que era um ciclo desregulado, que eu tinha que tomar pílula anticoncepcional e daqui a um mês ia passar. Ela também me prescreveu um exame, mas esse exame tava, tipo, lotado em todas as clínicas da região. Tipo assim, eu liguei pra muitas clínicas e nenhuma tinha disponível. Então, era, tipo, pra 2 meses depois e eu tava sangrando muito. Então, nessa mesma semana, eu fui em outro médico, dessa vez na rede pública, no centro de saúde, e pra minha surpresa, a mesma coisa. Não tem o que fazer, mesmo se você estiver perdendo um bebê. Só que ele reconheceu que era realmente muito provável que eu estava perdendo um bebê. Foi muito mais empático, me explicou como isso acontecia, o porquê que isso poderia estar acontecendo. E disse que não tinha mesmo o que fazer, que era tomar pílula anticoncepcional para cessar esse sangramento e que realmente as coisas daqui a um mês iam melhorar. Só que não melhoraram. Eu continuei perdendo muito sangue, eu desenvolvi uma anemia. E aí, no outro mês, eu fui numa terceira médica, dessa vez por recomendação. E aí sim, ela conseguiu fazer a ultra já na hora. E aí a gente viu que o saco gestacional ainda tava lá. Então assim, pelo menos maluca eu não tava, né? Isso já me deu assim... Foi uma mistura de sentimentos. Eu fiquei aliviada que eu não tava doida. Mas ao mesmo tempo, eu senti aquele peso e aquela dor e aquele luto de novo, sabe? Eu já tava, tipo, digerindo a ideia, o processo já tava, tipo, seguindo. E aí, pá, você vê lá, tipo, um saco gestacional vazio. É uma imagem, tipo, é chocante, sabe? Você não tá esperando ver aquilo. E aí, ela falou que era isso mesmo, infelizmente, mas já não tinha o que fazer. Eu já tinha perdido tanto sangue, tanto pedaço, que não valia a pena fazer uma curetagem, uma limpeza, nada desse gênero, sabe? Porque corria o risco de machucar ainda mais o meu útero. Então, o que eu tinha que fazer era realmente, novamente, esperar.
A longa espera. E aí, dessa vez, já comecei a tratar a anemia. Eu já fui com umas análises feitas, tava com uma anemia bem braba, assim, tipo, meu ferro e a minha ferritina chegaram a 6, 7, então foi tenso, eu ficava muito cansada, tinha muita cólica. E nesse meio tempo, a única coisa que eu perguntava pra Deus era pra que isso tudo, entendeu? Eu não perguntava por quê, eu perguntava pra quê. Eu falava, Deus, tá, tipo, você quer me ensinar alguma coisa, você quer me dar uma lição, mas assim, precisava ser desse jeito. Não podia fazer de outro jeito, não podia me ensinar de outra forma. E uma coisa que eu precisei entender e que foi já uma das primeiras lições que eu entendi nesse tempo é que a gente precisa viver com consciência de que Deus realmente é soberano sobre a nossa vida. A gente não pode afirmar que a vontade dele é boa e agradável só quando agrada a gente, sabe? A gente não pode viver afirmando que Deus é bom, que Deus é fiel, só quando tudo vai bem, porque Ele é fiel, Ele é bom, e isso não depende de circunstância nenhuma. Então, foi muito difícil pra mim entender isso. Eu fiquei com uma certa revolta assim no começo, não foi por muito tempo, porque eu tava muito mais triste do que revoltada ou com raiva, sabe? Era uma dor que eu só me questionava muito por que eu tava sentindo tanta dor, por que eu tava tão triste, por que eu tava num luto mesmo, por uma coisa que eu não tinha conhecido. Eu não vi esse bebê, eu não tive um teste positivo, eu não tinha contado pra ninguém, e aí me veio um pouco essa revolta comigo mesma. Poxa, por que eu não compartilhei, sabe? Ok, essa vida durou, sei lá, um mês, esse bebê viveu por um mês, mas era uma vida, foi uma vida e podia ter sido celebrada e eu não celebrei, sabe? Então eu fiquei, realmente entrei um pouco nessa noia, assim, e eu me senti muito mal por não ter celebrado. Mas foi passando com o tempo. Não a dor em si, quando eu penso nisso, ainda é um pouquinho dolorida, mas essa revolta e essa coisa muito aflorada. E o Vinícius foi fundamental nisso. Quando eu falo para as pessoas para elas casarem bem, é verdade. E assim, eu só contestei que ele era realmente o melhor marido do mundo, porque ele foi uma rocha. Ele também estava sofrendo, também estava sendo difícil para ele. Da mesma forma que é um sonho para mim ser mãe, também era o sonho dele ser pai. Então, tava doendo pra todo mundo, sabe? E mesmo assim, mesmo estando doendo pra ele, estando sendo difícil, ele foi literalmente uma rocha pra mim. Em todos os sentidos, assim. Ele me apoiava incansavelmente. No emocional, no espiritual. Às vezes eu não tinha o que falar, eu não tinha o que orar, eu não conseguia, tipo assim... sei lá, não conseguia botar em palavras o que eu tava sentindo, sabe? E ele não me deixava parar de buscar o Senhor. Ele, o tempo inteiro, me lembrava da bondade, da fidelidade de Deus e de como Deus já tinha feito tanta coisa na nossa vida, que tudo bem, a gente tinha perdido um bebê, mas ele com certeza daria outros. Enfim. E a nível físico também, nossa, ele cuidou de mim de todas as formas possíveis, fazendo todas as receitas saudáveis possíveis desse mundo. Ele fez todas as sopas, ele virou um almanaque de sopa, coitado. Então, assim, é muito importante casar bem. Segunda lição. Case bem, case com alguém que ame mais a Deus do que a você, porque nesses momentos isso vai fazer muita diferença. Tá. Passamos por essa médica, mas infelizmente, de novo, eu continuei sangrando. O ciclo não regulou no próximo mês. E aí continuamos, fomos pro quarto médico. Finalmente, né, depois de um total de 6 meses, tendo sangramentos, fraqueza, anemia, cólicas, enfim. Cólicas foram diminuindo, né, gradativamente, porque já não tinha mais o que doer. Eu só sangrava, tipo assim, não tinha explicação, entendeu? Eu ia na médica, ela via, o meu útero tava limpo, o meu ovário tava ok, eu tinha síndrome do ovário policístico, então tinha os vesitos lá, mas, tipo, nada demais. E aí eu continuava só sangrando, tipo assim, inexplicavelmente. E aí eu fui para um quarto médico e esse médico desconfiou que esse sangramento então era hormonal, que realmente faz sentido, né? Se fisicamente está tudo bem, só pode ser hormonal. E aí ele mandou fazer uma bateria de exames, eu até fiz, e orientou a parar a pílula,
pra ver se não tava dando o efeito contrário. E tava. Eu parei a pílula e, tipo, sei lá, 5 dias depois eu parei de sangrar totalmente e nunca mais sangrei daquele jeito. E nunca mais sangrei mesmo. Por quê, meus queridos? Um mês depois eu engravidei. Então, graças a Deus, isso realmente foi muita bondade e fidelidade do Senhor, porque passei a vida inteira, literalmente, desde meus 15 anos de idade, quando eu descobri que eu tinha um ovário policístico, que eu ouço de médicos atrás de médicos dizendo que no dia que eu fosse engravidar, eu ia ter que fazer tratamento, eu ia ter que ir no médico, tipo, 2 anos antes de ter a consulta de pré-concepção, pra começar a preparar o meu corpo, porque ia ser muito difícil e tal. Então, assim, eu não tava esperando que fosse ser tão rápido, sabe? Eu parei de tomar pílula tecnicamente pra regular os meus hormônios. Eu achava que era isso, né? E a gente não tava usando nenhum método contraceptivo. Eu já tava me cuidando, a minha anemia já tava um pouco melhor, já tava tomando várias vitaminas, porque eu precisava realmente suplementar pelo tanto de sangue que eu perdi. E aconteceu que eu engravidei no mês seguinte. Então, literalmente, eu parei de tomar pílula, parou o sangramento, fui melhorando da anemia. E no mês seguinte eu já descobri que tava grávida naturalmente, sem tratamento nenhum. E assim, de primeira, né? Porque eu tava sangrando constantemente, eu parei e já foi. Então, eu nunca mais sangrei, graças a Deus. E agora estamos aqui, grávida e de gêmeos. Então, sim, graças a Deus, sabe? Deus é muito fiel. Quando eu tava naquele buraco, eu pesquisava algumas coisas na internet pra ver se eu conseguia encontrar alguém que tivesse passado por uma coisa parecida. Porque as histórias das pessoas são muito iguais. É tipo, perde, faz uma curetagem e resolve o problema em, sei lá, 3 meses. E eu já tava 6 meses sangrando e, tipo, fraca, e era horrível, e aquilo não acabava, eu não sabia porquê, e ninguém tinha passado por isso, tipo, ninguém que eu conhecia. Então isso era muito frustrante, sabe? E eu me sentia muito desesperançosa, eu não achava que eu fosse conseguir engravidar, eu realmente achava que aquela história que eu tinha ouvido de que eu ia levar anos para engravidar fosse verdade. Então, antes mesmo de qualquer coisa acontecer, eu já tava, tipo assim, contando na minha cabeça que eu ia demorar muito tempo pra engravidar. E não foi assim, sabe? Porque as coisas não acontecem do jeito que a gente pensa, do jeito que a nossa racionalidade pensa. As coisas acontecem do jeito que Deus quer, e no tempo que Ele quer, e do jeito que Ele quer. Então eu sempre falei por muito tempo que eu queria muito ter gêmeos e que era um sonho ter gêmeos. E eu às vezes falava isso até brincando, não cheguei tipo a orar e pedir, Deus, por favor, me manda gêmeos. Mas eu queria muito, eu acho muito incrível. E cara, Deus me deu gêmeos, sabe? Rápido. Então assim, se você passou por isso, se você tá passando por uma perda, eu sei que parece o fim do mundo, eu sei que é uma dor incomensurável, é um luto pelo desconhecido que te faz questionar se você não tá com algum problema por estar sofrendo tanto por alguém que você não conheceu. Mas acontece, isso é uma perda. Você pode não ter conhecido fisicamente o seu filho. Existem mulheres que conhecem, né, quando são abortos um pouco mais tardios. E é totalmente válido. É válido sofrer, é válido sentir essa dor e é válido se permitir sentir isso, sabe? Isso foi uma coisa que fez muita diferença pra mim. Eu me permiti chorar o quanto eu precisava chorar. E eu me permiti também dar muitos nãos pra muitas coisas e pessoas. Então, assim, muitas pessoas me chamavam, às vezes, que não sabiam, né? Eu não sentia... Não queria ficar compartilhando isso com os outros, eu não queria ficar falando sobre isso. Eu conversava sobre isso com o Vinícius, eu orava muito sobre isso, falava sobre isso com a Gá também, que é uma psicóloga incrível, que inclusive vai falar um pouco sobre perda mais pra frente aqui. Mas eu não queria falar isso com as pessoas, então eu não tinha muita vontade de compartilhar isso com amigos, com família, enfim. Porque era uma coisa que me doía, ainda era uma ferida que estava aberta. Se eu falasse qualquer coisa sobre isso, eu chorava instantaneamente muito, então eu não fazia sentido pra mim, sabe, compartilhar. E as pessoas não sabiam, então a vida continuava. As pessoas continuavam te chamando pra eventos e pra sair, enfim. E eu acabei falando muito não, porque eu não me sentia... Eu não tava bem, eu não queria sair, eu não queria ver gente, tipo... Tava mal de verdade, sabe? Eu me permiti ficar nesse casulinho aqui em casa e isso me fez muito bem. Eu tenho certeza que foi aqui, tipo, sozinha, com Vinícius, com Deus, tipo, nos meus momentos de oração, que eu fui vivendo realmente esse processo de cura. E isso pra mim foi um clique, porque eu já tinha passado por algumas coisas na minha vida que eu vivi sozinha
E eu tinha uma certa revolta de tipo, poxa, por que eu não tenho mais gente na minha vida, sabe? Tipo, eu já me senti muito sozinha. E hoje em dia eu valorizo isso, porque foi nesse momento em que eu tava pior, assim, tipo, eu não tinha nada, eu tava muito mal, que eu me aprofundei mais no Senhor. Então, hoje em dia, toda e qualquer oportunidade que eu tenho, seja boa, ruim, estando bem ou mal, eu tento aproveitar para realmente aprofundar o meu relacionamento com Deus. E eu tenho certeza, cara, que se isso não tivesse acontecido, eu não estaria tão próxima assim dele como eu tô hoje. É pesado falar isso, porque foi uma dor muito grande, é uma perda, mas, cara, realmente isso me ensinou muita coisa, isso transformou a minha vida em muitos sentidos. Eu ressignifiquei muita coisa aqui dentro, a minha maneira de pensar mudou em relação a mil coisas. Feridas que eu tinha, cara, foi como se tivessem jogado água oxigenada nelas. E esse processo doeu, sabe? Ao mesmo tempo que eu tava sendo curada em relação a essa perda, eu tava sendo curada em relação a vários outros traumas, medos e enfim. Então, foi realmente transformador. Ficar nesse casulinho aqui me permitiu viver uma transformação muito incrível com Deus. E aqui já fica, eu nem sei mais se é a terceira ou quarta lição, sei lá, que eu tirei disso, que foi me permitir mudar, abraçar essas mudanças e deixar o Senhor trabalhar no tempo dele, do jeito dele, sabe? Sem querer ficar controlando. Porque às vezes a gente tá vivendo um processo difícil que a gente acha que a gente tá deixando Deus trabalhar porque a gente, tipo, aceitou e tá em obediência. Mas às vezes a gente tá em obediência e a gente tá revoltado por dentro. A gente tá orando pra Deus mudar aquilo. A gente tá orando pra Deus alterar as circunstâncias, pra Ele acelerar a coisa, pra gente conseguir chegar logo e para as coisas acontecerem mais rápido. E foi exatamente o contrário em relação a essa perda, sabe? Eu não pedia pra Deus, tipo, me dar um filho logo. Claro, não pedia, tipo assim, de verdade. Eu queria muito e Deus conhece meu coração, Ele conhecia esse desejo, mas eu não ficava, tipo, Deus, por favor, me manda um filho logo, sabe? Eu falava, Deus, por favor, me ajuda a reconhecer essa dor, a curar ela, me ajuda, tipo assim, todos esses traumas que eu tô vendo aflorarem, aparecerem, essas dores que eu tô tendo, não dor, tipo, física, dor emocional mesmo, porque eu fui lembrando de muita coisa. Eu pedia pra ele me revelar o que tinha que ser revelado e me ajudar realmente a curar, porque, cara, eu entendia que não importava, tipo, não existia ninguém nessa terra que eu pudesse conversar que fosse entender exatamente o que eu tava sentindo. E eu achava até injusto, eu achava egoísta esperar que alguém fosse entender o que eu tava sentindo, sabe? Quem nunca passou por isso, ou até quem já passou, a minha dor é diferente da sua. E se você nunca passou por isso, não vai fazer o menor sentido pra você um luto por uma pessoa, por um bebezinho que você não conheceu, sabe? Tipo, eu não esperava que ninguém entendesse isso. E isso foi muito bom pra mim, foi muito positivo não esperar que as pessoas entendessem, porque eu consegui colocar essa expectativa em Deus e realmente Ele foi o único que entendeu exatamente o que eu tava sentindo. Cada pedacinho da minha dor, cada momento de dificuldade, cada momento de choro, momentos em que eu não tinha nenhuma palavra, eu sabia que, tipo assim, eu não precisava falar. Ele entendia, sabe? Ele sabia exatamente o que estava acontecendo e ele estava disponível pra me ajudar, me consolar e cuidar do meu coração. E foi isso que aconteceu. Hoje eu sou muito grata. Eu sei que essa minha experiência de gestação e futuramente de maternidade não tá sendo a mesma, não vai ser a mesma que teria sido se eu não tivesse perdido esse bebê. Isso mudou muita coisa aqui dentro. Eu tenho certeza que hoje eu vou ser uma mãe muito melhor para os gêmeos. Eu tenho certeza que eu sou uma pessoa muito mais madura, sabe? Em relação a mim mesma, em relação à vida, em relação a filhos, a casamento, enfim. Porque realmente isso me transformou por completo, sabe? E não tô falando que foi fácil, tá? Era uma sensação de sufocamento constante. Era too much, sabe? Era tipo, fisicamente tava doendo, tava fraca. Emocionalmente, eu tinha que, tipo, trabalhar, eu tinha que viver, né? A vida não para. E eu não conseguia me concentrar nas coisas. Tipo assim, a minha cabeça só ficava, tipo, entre isso e tudo que isso tinha aflorado dentro de mim. Então, foi tenso. Em momento nenhum ficou mais fácil. Só que eu conseguia respirar quando eu tava na presença de Deus, sabe? Eu chorava, mas era um choro de alívio quando eu tava na presença de Deus de verdade. Quando eu buscava Ele, eu me sentia realmente abraçada, eu me sentia consolada, eu me sentia amada
independente do que estava acontecendo. Eu podia estar no meu pior dia. Quando eu estava no meu momento de devocional, quando eu estava no meu momento com ele, de oração, às vezes com Vinícius, aquilo me curava de um jeito que eu não consigo explicar, tipo assim. É só quem já viveu isso, ou que vai viver, quem já teve experiência com Deus, sabe o que é isso. É inexplicável a maneira como o amor do Senhor constrange a gente e transforma a gente, sabe? E foi isso que aconteceu comigo. Eu espero que, se você está passando por algum tipo de perda, por algum tipo de espera, principalmente porque a espera é muito dolorida. É muito dolorido você tá tentando melhorar emocionalmente e aí, ao mesmo tempo, tipo, você vê que você ainda tá perdendo sangue. E aí você vai num médico e o médico te fala, mês que vem você vai melhorar. E no próximo mês você não melhora. É cansativo, sabe? Eu me sentia cansada, eu voltava das consultas desesperada, falava, cara, eu só quero, tipo, melhorar, cara. Por que eu não consigo melhorar, sabe? Tipo, era desesperador, assim. E realmente a única coisa que me consolava, que me acalmava, que me trazia paz, era a primeira certeza da bondade e da fidelidade de Deus, da presença dele. Eu sabia que, independente do momento, ele era presente, ele não estava presente num momento. Ele foi presente, ele é presente em todos os momentos. E isso era o que me trazia paz, isso era o que me trazia consolo. Pensar também que um dia nós todos vamos estar juntos. Isso também me alegrava meu coração, pensar na eternidade, que isso aqui tudo é passageiro. Acalmava meu coração, sabe? Essa certeza é realmente inexplicável e transformadora. Então é isso, se você tá passando por algum processo de perda, eu sinto muito. Realmente oro para que o Espírito Santo possa tocar o seu coração, possa realmente te consolar, que nele você encontre força, que nele você encontre as certezas que você precisa. Que ele coloque em você esse senso de que ele é bom o tempo inteiro, de que ele é fiel, que em cada detalhe do seu cotidiano você consiga enxergar a bondade dele, sabe? Eu tentava buscar incessantemente, assim, em momentos que eu tava muito triste, eu tentava buscar coisas que eu tinha pra agradecer. E às vezes eu ficava até constrangida, eu falava, nossa, como eu sou ingrata, porque tem tanta coisa pra agradecer, sabe? Tem tanta coisa boa, tem tanta coisa legal acontecendo às vezes, tipo, na natureza, não necessariamente na sua vida, na vida da sua família. No meu caso, tinha, tipo, poxa, a gente tem uma casa, a gente tem, sabe, a provisão de Deus tem realmente sustentado a gente. Mas às vezes você não tem nada, mas você tem ele, tipo, isso já é muito bom, isso já é um motivo para agradecer. Então é isso, eu espero que você fique bem e obrigada